que dá nome ao próprio livro do Aron, ok? Sobre o comportamento diplomático, ele fala, ou estratégico, aí o diplomata é o diplomata, estratégico é o soldado, mais ou menos, né? Ele está colocando. Então ele vai estar colocando que, em geral, se eu tenho esses dois limites, eu sempre estou tendo duas possibilidades, né? A cooperação e a competição. A cooperação levada ao seu extremo, né, gera paz. A competição levada ao seu extremo pode gerar conflitos, pode desencadear guerras. Né? Então, são limites que estão colocados. Veja, ele está, no fundo, ele tem uma influência weberiana muito grande por trás, né? E portanto, ele está criando tipos ideais que é na concepção de Weber, por isso que preste bastante atenção na teoria de sociologia, é um tipo de método, né, sociológico, onde você estabelece, você conceitualiza, ou cria uma categoria, vamos dizer assim, como soldado ou diplomata, e exagera nas suas características. Não quer dizer que você exagera baseado no conhecimento da realidade, no caso do Aron, que ele fala ali do pensamento, né, teórico e da história, mas que de fato não se enquadram, não se encaixam adequadamente da mesma forma na realidade, mas servem de referência para que você, ao fazer análise da realidade, se posicione diante dessas características que são tão exageradas. Né? Então, é mais ou menos isso que ele está fazendo aqui com o soldado e o diplomata. Né? Aí ele está colocando... Enquanto eu estava falando, estava escrito, imagino que você leu, mas tá, toda a coletividade está cercada de inimigos, de amigos, de atores neutros e indiferentes. Então você tem uma série de possibilidades, tá? Não necessariamente é aquele negócio, um inimigo do outro, é o estado de guerra. Depois a gente vai falar um pouquinho, já falamos um pouco na aula que foi gravada, né? Foi na aula passada, gravada, não é aula atendimento, e em algum momento talvez eu retome aqui. Então, do ponto de vista da diplomacia, né? Não existe um terreno assim bem, um espaço, né, precisamente delimitado. A diplomacia, apesar de poder ser tomada enquanto uma instituição, né, uma forma de agir, regras de procedimentos que foram criados ao longo do tempo, né, muitas vezes não estão escritos, mas de alguma forma se imagina ou se espera que atue de uma determinada forma nas relações internacionais, né, não é uma coisa tão delimitada. Né? Mas quando ocorre um conflito generalizado, e aí ele está colocando, né, e isso é importante para a delimitação do desenvolvimento da disciplina, né, aí todos são chamados a exercer a ação diplomática, né? Porque o conflito generalizado, você só tem uma certeza, ele não é algo desejável, porque ele é generalizado. Então, todo conflito precisa ter uma solução. Né? Então, na medida que você chega num nível de ampliação desse conflito, todos os atores, na sua vertente diplomática, de algum momento vão ser chamados para dar solução a essa questão. Né? Então, olha lá. Daí, o que ele está colocando? Há a presunção de que, na teoria, principalmente do corpo teórico que ele se filia ao realismo, e não só o realismo, mas em geral se pensa assim, né? Que o diplomata e o estrategista, ou seja, os estados na figura dos diplomatas e dos estrategistas,
tomam decisões e agem racionalmente, certo? É isso, é essa presunção. E aquela ideia que ele fala, não posso desconsiderar o que eu chamo de, acho que era esquematismo racional, acho que era isso, eu nem lembro mais como ele está colocando antes. Mas então, de alguma forma, tem uma racionalidade na ação, mas essa racionalidade, muitas vezes, ela se dá no seu momento de tomar as decisões, não é? Muitas vezes, frequentemente, quase regra, essas decisões são tomadas em condições não ideais. Né? Então, faltam informação, né? Falta não só informação, às vezes habilidades e conhecimentos, e não há uma certeza dos fatos pelo qual se tomam as decisões. Isso é característico de várias decisões que são tomadas no campo das relações internacionais. Um exemplo prático foi a guerra do Iraque, né, onde os Estados Unidos afirmavam que havia armamentos de destruição em massa, né, e que de fato não foram aí encontrados. Então, esse é um exemplo mais exagerado e vai criar polêmica um pouco nessa afirmação, mas é um exemplo. Isso ocorre. Então, a ação do diplomata e do estrategista, ela se dá em função de probabilidades. Na verdade, toda ação social se dá nesses termos. Mas no campo das relações internacionais, isso é mais extremado. Por quê? Imagine um líder político tomando uma decisão diante do seu país, na política doméstica. Então, a probabilidade de ter mais ou menos uma lógica estabelecida, mecanismos de limites da ação, mecanismos jurídicos de julgamento da ação, né, tipos de reações políticas, são mais previsíveis, diante de que é um sistema político em funcionamento e legitimamente em funcionamento. Né? Então, quanto mais um Estado está, vamos dizer assim, desenvolvido do ponto de vista das suas instituições, então a questão e a legitimidade é algo que está dado, né, no comportamento político. Então a probabilidade de acerto, de previsão dos resultados é maior. Já no caso das relações internacionais, não havendo isso, não havendo um corpo político superior aos Estados, não havendo de fato acabado uma força policial, de polícia, de julgamento, assim como há no nível nacional, então essas probabilidades são mais importantes, vamos dizer assim. Né? Então, o que ele afirma aqui, nunca será possível eliminar a incerteza que decorre da imprevisibilidade das reações humanas, que fará o outro, general ou estadista, Hitler ou Stalin. Né? Então, na verdade, isso é algo geral. Em todas as situações sociais isso ocorre, mas nas relações internacionais isso é um grande agravante. E o limite é a guerra. Então, a gente tem um probleminha aí, né, que é uma questão moral. O conhecimento específico, né, das relações internacionais, então ele não tem uma função só analítica de compreender como o mundo funciona, mas acaba, né, isso pode servir de fundamento para as ações diplomáticas, pelas as escolhas estratégicas dos Estados. Né? Então ele está advogando aqui a importância da disciplina. Então não é algo que pode, no momento atual, depois principalmente da Segunda Guerra Mundial, ficar a cargo dos diplomatas de fato, né, dos historiadores da diplomacia, dos historiadores das relações
internacionais, dos estrategistas que pensam a guerra, dos geopolíticos que pensam as diversas formas de projeção do poder, né, em relação ao espaço. Enfim, o conhecimento que se desenvolve no campo das relações internacionais, incluindo o Estado e os diversos atores que fazem parte dele, se torna algo tendencialmente importante para as decisões que são tomadas, não só pelos Estados, principalmente pelos Estados, mas pelos demais atores também. Então, a guerra, ele vai falar um pouquinho sobre isso e é importante, né? Ele coloca a guerra como uma questão existencial, ou seja, faz parte do negócio, né? Faz parte da existência social. Né? Aqui a gente está olhando o conflito que termina, vamos dizer assim, qualquer tipo de conflito, independente do setor doméstico ou no âmbito externo, que implica em violência, ele faz parte da essência social. No caso, essa violência no campo das relações internacionais, né, e é um conflito que envolve a possibilidade de derramamento de sangue. Então, ele coloca, é nisso que se difere dos outros tipos de conflito, porque conflito faz parte da existência social, né? E a guerra também, né? A violência também. Agora, temos diversos tipos de conflito, que vai desde, por exemplo, de um conflito de interesse, de posicionamento, de uma política nacional, de uma questão comercial, né? Até conflitos que envolvem fronteiras, que envolvem invasões, que envolvem bombardeios, ou seja, derramamento de sangue. Então, a guerra é um conflito do quê? De grandes interesses. Né? São grandes interesses onde coletividades estão envolvidas, grandes coletividades, né? E que podem ser resolvidos, não necessariamente, com derramamento de sangue. Então, a guerra é algo na vida humana de extrema gravidade, né? Aí ele fala da política. A gente já conversou muito sobre política, então não vou trabalhar um pouco sobre isso aqui. Foi uma das primeiras aulas que eu tentei passar para vocês, né? Então ele coloca lá que o propósito das guerras, veja, as possibilidades das guerras, quando ela se dá ao se manter o sistema internacional, ou é a existência, ou seja, é uma coletividade, o Estado que existe. Então, a guerra ela sempre está como possibilidade para a manutenção desse Estado, né? Ou para a criação de um Estado, né? Quando o Estado não existe, tem uma coletividade que busca, de alguma forma, o estabelecimento desse Estado. Então, são as guerras de criação de proto-estados, vamos dizer assim, né? E a guerra de eliminação de estados, né? Então você tem estados, o outro quer eliminar o outro, né? Então veja só, o conflito Israel-Palestina tem muito disso, né? Esse é um exemplo. Então são as possibilidades que a gente tem, né? Daí ele coloca assim, as regiões que servem como causa de conflitos armados são muitas vezes áreas de decomposição das unidades políticas. Vejam, quando a gente está colocando aqui, são unidades políticas que, de alguma forma, fazem justiça e, por isso, defendem a sua possibilidade de guerra. Então, eu estou colocando que essa unidade está realizada. Então, há uma pressuposição de que é lógico que uma unidade nunca é tão perfeita, não tão unitária assim, mas existe uma coletividade que se entende unida, né? E isso é que dá razão da existência de um ente soberano. Mas quando essa unidade vai se decompondo, né, aí você pode criar
problemas e conflitos armados, né? Muitas vezes internos, guerras civis, e muitas vezes envolvimento além das fronteiras. Bom, aqui ele fala rapidamente, não é para perder tanto tempo aqui, eu acho, viu? Mas é importante ter um pouco dessa noção que, do ponto de vista da formação da disciplina, mais ou menos conceitualmente, a gente tem alguns níveis. O primeiro que ele fala da teoria, o que ele vai chamar de o pensador abstrato, ou seja, é a abstração. A abstração que tenta criar conceitos e sistemas de explicação, né, para a realidade social. Não é? Então ele fala, toda teoria, qualquer que seja a sua inspiração, substitui os homens reais por atores econômicos. É o caso do Estado enquanto ator racional, né? Ele está meio que fazendo uma simplificação teórica, né? Então é uma racionalização, eliminando várias complexidades, para tentar compreender como que os atores, seja um Estado, seja um ator não estatal, age, né? Se comporta. Então, isso é um pensamento, é uma abstração, de alguma forma é uma abstração. Então, você de alguma forma, é algo importante, né? Toda a teoria tenta fazer isso, ela tenta dar uma organização, simplificando ao máximo componentes e que possam, de alguma forma, esses componentes se encaixar nas realidades que vão ser analisadas, né? Então, toda disciplina vai ter essa característica. Então, a teoria é fundamental para o entendimento da realidade nas relações internacionais. Daí ele coloca essa questão da sociologia, que ele coloca com a figura do sociólogo, né? O sociólogo, ele quer entender o quê? Bom, a teoria também tenta entender as causas, mas o sociólogo tenta entender as causas gerais dos acontecimentos. Então, por exemplo, por que os Estados Unidos invadiu o Iraque? Então, qual as causas disso daí? Então, várias possíveis explicações podem ser colocadas. Algumas que focam mais no sistema internacional, outras em interesses e atores domésticos do próprio Estados Unidos. Enfim, uma infinidade de possibilidades, mas tenta estabelecer quais as causas diante de uma pergunta, né? Então, esse é o saber sociológico, né? Então, ele vai precisar tanto da teorização, né, quanto do conhecimento histórico, né, para conseguir entender a realidade, né? Isso que é interessante. Tanto é que ele, aqui quando ele fala de história e coloca na figura do historiador, e aí ele dá aquele exemplo da partida de futebol. Tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta, mas a analogia mais ou menos funciona, né? Mas é essa ideia que ele tem. Ele parte, se você ler bastante o Aron, ele vai ver que a história é importante e para o sociólogo ela é tida como insumo, né? Então, olha, um historiador vê essa afirmação, ele vai ficar irritado. Mas eu estou falando o que o Aron está colocando aqui, né? Principalmente o historiador hoje em dia. Mas o fato é que, para ele, a história ela vem como insumo. E sozinha ela não basta. Porque na concepção sociológica, no estabelecimento de causas, né, que explicam comportamentos e irregularidades sociais, ele precisa fazer essa ponte entre o conhecimento histórico e o conhecimento teórico, né? E é aqui que vai entrar o papel do sociólogo.
Quando ele fala de praxeologia, e aqui ele coloca o papel do árbitro, e veja que a questão do árbitro nas relações internacionais é muito difícil diante da anarquia do sistema internacional, né? É diferente da política doméstica. Então, quando ele está colocando aqui, ele está um pouco focando no aspecto normativo das teorias, das disciplinas. Nas relações internacionais, se temos como limite a possibilidade da guerra, e a guerra é uma ação extrema, de extrema violência, com derramamento de sangue, muitas vezes para aniquilação de outras unidades políticas, né? Então, essa questão moral ela é dada no campo das relações internacionais. Então, esse aspecto normativo da disciplina, ele sempre é importante, né? Então, não estou dizendo que não seja importante nas demais áreas do conhecimento das ciências humanas e sociais, mas nesse caso, diante da amplitude da violência que pode alcançar uma guerra, essa é uma questão que se torna sempre está sempre colocada, tá? Agora, quando eu falei do realismo que o Aron se filia, a gente vai ver que o realismo do Aron ele não é tão simples de ser entendido. É um autor mais complexo, ele é muito mais facetado do que os demais autores realistas, né? Então, algumas questões que a gente tem que colocar, né? Então, por exemplo, quando ele fala, é interessante essa parte, o Morgenthau também tem uma parte interessante aqui, viu, sobre esse aspecto, que é a responsabilidade do comandante em chefe. Aí também tem aquela questão, né, que ele colocou, as decisões que se tomam, né, elas nunca são perfeitas, né? Mas, ao mesmo tempo, esse comandante em chefe, ele é responsável diante do povo ao qual ele representa, né, pelos seus atos, pelas vitórias e pelas derrotas, né? Então, a intenção, se é boa ou se é ruim, né, não tem tanta importância quando envolve a diplomacia e a estratégia, né? Então, isso seria legal que vocês estivessem fazendo a disciplina de ciência política agora. Então, como não estão, eu peço que nesse ponto aqui, vocês vão, né, de alguma forma, avançando um pouquinho antes mesmo da disciplina, porque ele coloca, olha só a afirmação, só a história poderá resolver algum dia o eterno debate do maquiavelismo e do moralismo. Então, no fundo, a ideia de que, na concepção de Maquiavel deu o príncipe, né? Então a realidade ela é muito, vamos dizer assim, rígida, né? Muito difícil, né? Então ela é o que é, e por isso que vem esse nome do realismo. O realismo é a realidade enquanto a realidade como ela é, né? E desse moralismo, que deveria ser, o que não deveria ser. Então tem esse aspecto moral, ideacional, valorativo que está colocado, né? Então é um debate filosófico e que de alguma forma nas relações internacionais está presente, né? E o comandante em chefe está sempre tendo, toda a sua ação é balizada por isso. Então, a outra coisa que ele coloca ali, cada Estado tende a reservar para si o monopólio da violência. Veja, o monopólio da violência vem daquele conceito que eu já falei nessa aula mesmo e que está ligado à concepção weberiana de Estado, né? Então, que tem monopólio da violência e da força física na sua jurisdição, né? Diferente da jurisdição das relações internacionais. Então, nas relações internacionais, cada Estado se reserva esse direito, né? E por isso que pode parecer, e aí é interessante vocês estudarem um pouquinho, dá uma olhadinha ali,
a minha recomendação foi sempre ter o dicionário de política para dar uma ajuda para vocês. Vocês conseguem na internet o dicionário de política do Norberto Bobbio e ali olhar lá os termos estado de guerra, estado de natureza, né, Hobbes, que mais? Justnaturalismo, esse tipo de verbete, para vocês se adiantarem um pouquinho na medida em que não tem ainda o curso de ciência política, vai ser no segundo semestre, né? Então é isso. E por que eu estou falando isso? Porque veja essa afirmação, pressupõe um pouco que você entenda o que está sendo colocado. Pode ser que no ensino médio você tenha tido algo sobre isso, mas ele coloca ali, em suas relações mútuas, os estados não deixaram ainda o estado natural. O que ele está querendo dizer? Que nas relações internacionais, essa ideia de estado natural que vem dos autores justnaturalistas, né? Como por exemplo Thomas Hobbes, o Rousseau, né? O Locke, e o que ocorre? Não existe um ente superior. Então, cada indivíduo está por sua conta e risco. Então, o estado natural é um estado que não tem esse árbitro, essa jurisdição, esse estado para organizar as relações sociais, né? Então, no caso da concepção hobbesiana, por exemplo, é aquela afirmação de que o homem é o lobo do homem, né? O estado natural é um estado de guerra de todos contra todos. Então, o que reina nessa concepção é a insegurança, principalmente nessa visão realista a qual se filia o Roma oriental e tudo mais. Então, não tendo um ente superior, então o sistema sendo anárquico, já falamos bastante sobre isso, então eu tenho uma teoria de relações internacionais, né? Porque se eu não tivesse essa característica, já não seria relações internacionais, seria outra coisa. Então isso é importante que vocês tenham aí, por isso que o Hobbes se filia a essa vertente realista, ok? A política externa. E aí a política externa é aquilo que o Estado, né, como o Estado se comporta no sistema internacional, qual o seu conjunto de escolhas, qual o seu parâmetro, qual o seu padrão de comportamento que se desenvolve ao longo do tempo, né? Então, e tá naquela e atua não só pelo diplomata, mas pelo soldado também, né? Então, o que vai estar colocado? As regras do jogo diplomático, olha ali, não estão perfeitamente codificadas e alguns jogadores as violam quando isso lhe traz vantagem. Então, essa é o sistema internacional que não tem essa segurança total, a probabilidade das escolhas de acerto podem ser mais reduzidas, né? Então, a política externa ela se dá diante dessas regras. É isso que ocorre. Então, não há um árbitro, né? Pode até haver, né? Mas que não tem um poder absoluto sobre essas decisões, né? E mesmo quando existe esse árbitro, a questão da imparcialidade é discutível. Veja, você pode refletir um pouquinho sobre isso, sobre a questão da pandemia, o papel da OMS, as potências dos Estados Unidos, a China, os demais países, como atuam, as questões que estão envolvidas. Vocês vão ver que nesse jogo diplomático tudo é muito complexo, né? E da mesma forma, a alternativa da guerra ou da paz que se está colocado, né, coloca o problema da política externa. A política externa, que é tudo isso que eu já comentei, ela também responde a essa lógica, né? Veja, eu estou simplificando enormemente. Depois ele vai avançar bastante sobre esse assunto no livro, tá?
Ah, essa é a parte, veja que a aula hoje é mais comprida, não tem jeito, mas que de alguma forma é importante. E ele pega essa questão da racionalidade econômica e como essa racionalidade é exercida. Então, e ele está colocando, olha, existe, eu posso fazer um pensamento de racionalizar o comportamento econômico. Isso é perfeitamente possível, mas a sociedade se depara com determinada circunstância na qual essa racionalidade é exercida, né? Então, afirmações importantes que acho que vocês precisam refletir aí, que foram colocadas, e envolve a questão da política em si, né? É, é, é essa, por exemplo, toda a sociedade precisa satisfazer as necessidades dos seus membros e dispõe para isso de recursos limitados. Veja, está tudo meio errado aí, porque eu tenho que corrigir, inclusive, já vou fazer. Limitados. Não, limitados. Ah, então, observe que se não fosse limitado o recurso, as necessidades das pessoas, da sociedade, seriam plenamente satisfeitas, né? E se fossem plenamente satisfeitas, a probabilidade de paz seria muito alta. Então, e se todos tivessem satisfeitos, não houvessem recursos limitados, as escolhas sobre quem deve ter um pouco mais, um pouco menos, quem merece aquilo, o que é justo, o que não é justo, o que envolve a ação política em um sistema organizado, talvez não fosse tão importante, mas a coisa não é assim. Então, e além disso, né, envolve aqui, olha outra informação importante, a desproporção entre necessidades de um lado e bens e serviços disponíveis de outro, nem é sempre sentida como tal, porque também tem isso, que muitas vezes não basta só o fato de você ter, eu tenho uma certa escassez, né? E eu tenho necessidades. Mas pode ser que algumas sociedades, nessa relação entre escassez ou disponibilidade de recursos e necessidades, ela interpreta de uma forma diferente de outra sociedade. Isso não está dado. Esse é o pensamento sociológico, né, que ele apresenta aqui. Então, essa é uma característica importante que eu tenho que verificar, né? Então, aqui ele faz uma afirmação. É por isso que uma coletividade, então, ou seja, uma organização social, pode aceitar como normal, ou seja, como ela aceita como válido, ela está, vamos dizer assim, satisfeita, né? Um modo de vida que não a faça aspirar mais do que já tem, né? Será uma coletividade intrinsecamente pobre. Ela vai ser pobre, mas isso não vai impedir ou vai fazer com que essa coletividade tenda a uma competição por mais, né? Pode ser que ela tenha um nível valorativo, cultural, moral de aceitação maior do que outras. Então, essa é uma questão interessante que ele coloca. Então, ele não simplifica tanto, ele já começa aqui a colocar questões que a política a política internacional vai ter que avaliar, né? Então, ele coloca aqui, as sociedades nunca foram tão conscientes da sua pobreza como em nossos dias, a despeito do crescimento prodigioso da riqueza. Ou seja, existe uma tendência de aumento da riqueza no mundo, né? Mas a desigualdade também existe. E a consciência dessa pobreza, ela tem sido alta. O problema é que quando você tem essa consciência da pobreza, pode ser que você altere sua forma de pensar, né? Então, por exemplo, então você quer acelerar o desenvolvimento, você quer conquistar mercados, às vezes vai precisar fazer guerras, né? Ou deseja fazer guerras, vai atrás de recursos, além das suas fronteiras, ou países que evitam, vamos dizer assim, uma disseminação maior da igualdade, então daí
você tem consciência dessa relação. Então, isso é uma característica interessante do mundo de hoje. Né? E por quê? Essa afirmação que eu acho muito legal, e acho que vocês deveriam dar um foco muito grande, que é as necessidades. A necessidade é uma coisa que é socialmente determinada. Né? E em cada sociedade tem determinantes específicos. Mas, como regra geral, tem visto no mundo que as necessidades estão crescendo mais depressa do que os recursos disponíveis, o que explica demais a nossa crise global ambiental, né? O aquecimento global e tudo mais, né? A desigualdade entre estados, né? As guerras comerciais, e assim vai. Né? Então, essa é uma. Então, veja só, tendo essa característica como uma das características do sistema internacional atual, então temos um problema, ou vários problemas. E por isso as relações internacionais enquanto disciplina se tornam bastante importantes, porque temos vários problemas para resolver. Então precisamos de conhecimento especializado para entender isso. E aí a valorização da disciplina é maior. Então é interessante essa situação que a gente tem. Né? Aqui eu não vou passar um pouco mais rápido, né? Inclusive porque está ficando muito extenso. Aqui, daí ele fala do problema econômico. Um pouco do problema econômico é essa questão da necessidade e dos recursos. Né? Então, o problema econômico se impõe a uma coletividade, mas é ela que vai escolher uma solução determinada, um certo modo de organizar a produção, as trocas e a distribuição de renda. Isso é interessante, essa percepção da pluralidade de coletividades, né? E uma pluralidade de formas de interpretar a realidade por parte dessas coletividades e das escolhas que elas tomam. Né? Então, nessas escolhas sempre está implícito a possibilidade de cooperação, a possibilidade de competição. Tá? E aí entra a questão da racionalidade, porque naquela teorização racional do comportamento econômico, que caracteriza muito das teorias, não só econômicas, mas teorias políticas, né? E aqui eu acho interessante a sofisticação que ele coloca, é que nem a coletividade tomada em seu conjunto, nem os atores econômicos, ou seja, os indivíduos que fazem escolhas, né? Se encontram jamais em situações que imponham como racional uma só decisão. O que é racional, né, varia demais. Tem outros componentes que informam, que dão razão, que informam, que compõem o que se pode entender como racional. Então não é que exista só o que é mais racional implica numa decisão só. Não, você tem mais, você tem pluralidade. Portanto, você tem política, tem escolhas, tem especificidades. Né? Então, aqui tem uma riqueza nessa frase. Tá? Então é isso. Então, aí ele coloca, de um modo mais geral, o comportamento efetivo dos empresários e dos consumidores, está falando desse homem econômico, né? É influenciado pelo... Aí entra as questões que informam a racionalidade. Os modos de vida, as concepções morais e metafísicas, a ideologia ou os valores da coletividade. Então, aquilo que a gente vê muito a partir das ideias mais construtivistas nas relações internacionais, ou seja, uma valorização das ideias, dos valores, já nessa concepção realista do Aron, do seu pensamento, isso já aparece. Né? Então, as ideias, os valores, o modo de vida das sociedades influenciam o comportamento do racional, entre aspas,
dos indivíduos portanto, também das coletividades dos estados. Aqui é um pouco, eu acho que eu já falei um pouco, né? Só um momento. Isso mais ou menos está colocado. Então, para a aula de hoje, deixa eu ver quanto tempo foi. 1h13, meu Deus. Não teve jeito de reduzir ou simplificar a aula. Então, eu acho que já mais ou menos ajuda na leitura. Se você tiver dúvida, retorna, faz uma outra leitura, deixa tudo mais bonitinho. Ok? Então, é isso.